Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 33, capítulo 347. A expressão de Netuno tornou-se solene, em nítido contraste com sua postura habitualmente serena. Anteriormente, Kizami havia sutilmente insinuado a possibilidade de que o reino Ryugu pudesse ser chamado para ajudá-lo no futuro. Agora, com a chegada de uma visita oficial, o propósito da mesma era inequivocamente claro, deixando Netuno com uma crescente sensação de inquietação. No passado, Kizami era muito menos formal, frequentemente ignorando os pensamentos de Netuno e impondo sua própria vontade sem consideração. Agora, enquanto todos os olhos no salão se voltavam para ele, Kizami casualmente colocou a mão no cabo da sameada, acariciando-a suavemente com os dedos. Um breve e tenso silêncio pairou no ar antes que a voz ligeiramente rouca de Kizami o quebrasse. Este assunto é de suma importância. Confio que o rei Netuno tratará adequadamente. Netuno assentiu gravemente com o coração batendo forte enquanto se preparava para o que estava por vir. Em poucos dias, um convidado ilustre chegará à Ilha dos Homens Peixe, continuou Kizami, com a voz ponderada e imbuída de um senso de reverência. Este convidado ocupa uma posição muito além da dos dragões celestiais. Kizami parou por um momento, seu olhar firme enquanto olhava diretamente para Netuno. Confio que o rei Netuno garantirá que a Ilha dos Homens Peixe esteja devidamente preparada para recebê-lo com o mais alto nível de respeito. Então, sem aviso, os olhos de Kizami se voltaram para Shirahoshi. Seu sorriso, embora pretendesse parecer amigável, continha uma ameaça inconfundível, revelando sua verdadeira intenção. E para melhorar ainda mais a experiência deste hóspede, ele acrescentou com um tom que causou arrepios na sala. A princesa Shirahoshi deveria mostrar o local a ele durante sua estadia. Shirahoshi, visivelmente assustada com sua presença ameaçadora, nadou rapidamente atrás de Netuno, tremendo como se fosse uma criança assustada, buscando refúgio na proteção de seu pai. A menção de um convidado ilustre causou em Netuno uma mistura de intriga e apreensão. Kizami, que sempre exalara uma sensação de destemor, mesmo diante de inimigos formidáveis como os piratas do Barba Branca, agora falava com um tom impregnado de rara deferência. A mente de Netuno disparou, tentando compreender a natureza dessa pessoa que poderia impor tanto respeito a alguém como Kizami. Apesar da crescente preocupação, os instintos protetores de Netuno vieram à tona. Ele não podia permitir que sua filha fosse usada dessa maneira, não importando as circunstâncias. Kizami-san, Netuno começou cautelosamente, com a voz firme, mas carregada de tensão subjacente. Posso perguntar quem é esse estimado convidado de quem você está falando? Diante da pergunta de Netuno, a expressão de Kizami se obscureceu, seus olhos se estreitaram em um olhar penetrante. Se você já sabe que é uma pergunta presunçosa, respondeu ele com um tom frio e mordaz, então não pergunte. O orgulho de Netuno se inflamou diante do insulto velado, mas ele manteve a compostura, suprimindo a vontade de reagir. Ele tinha que manter a calma, pelo bem do seu reino e da sua filha. Independentemente da importância do convidado, disse Netuno, forçando um sorriso que pouco fez para mascarar seu crescente desconforto. A princesa Shirahoshi é jovem e desconhece grande parte da Ilha dos Homens Peixe. Seria imprudente da parte dela servir como anfitriã. Como rei, sou mais adequado para essa função e garantirei que toda a cortesia seja demonstrada a este hóspede. Kizami soltou uma risada assustadora, balançando a cabeça em descrença divertida. Você? Ele perguntou com a voz cheia de zombaria. Isso só pioraria as coisas. Gosto bastante da Ilha dos Homens Peixe e não tenho a mínima vontade de vê-la destruída. Shirahoshi é muito mais apropriada para essa tarefa. A frustração de Netuno aumentou com o tom desdenhoso de Kizami, mas não havia espaço para negociação nas palavras de Kizami. A conversa tomou um rumo perigoso, e Netuno percebeu que resistir era inútil. O foco de Kizami voltou-se para Shirahoshi, que espiava nervosamente por trás da figura larga de seu pai, claramente assustada. Princesa Shirahoshi, disse Kizami com a voz firme e inflexível, você não gostaria que a Ilha dos Homens Peixe fosse destruída por sua causa, gostaria? Enquanto ele falava, a sameada começou a desfazer suas bandagens, revelando sua boca aterrorizante, seus dentes irregulares brilhando na luz. Num movimento rápido, a espada devorou a mesa à sua frente, reduzindo-a a lascas. Shirahoshi ofegou horrorizada, com os olhos marejados de lágrimas enquanto olhava para Netuno em busca de ajuda. No entanto, tudo que viu foi seu silêncio aflito. Não. Kizami-sama, por favor, não faça mal à Ilha dos Homens Peixe. Levarei o hóspede com prazer, implorou ela com a voz trêmula de medo. Os punhos de Netuno se cerraram com força, sua raiva fervendo sob a superfície, mas ele permaneceu em silêncio. Seus filhos, igualmente furiosos com a intimidação descarada, estavam prontos para protestar, mas o olhar frio e implacável de Kizami silenciou a todos. Isto não é um pedido, disse Kizami, com a voz áspera e autoritária. É uma ordem. Não me force, ou eu purificarei esta ilha. Netuno, apesar da fúria fervente dentro dele, abaixou a cabeça em concordância relutante, sinalizando para seus filhos se abaixarem. Eles obedeceram relutantemente, com a raiva fervendo por trás de suas expressões. As criadas rapidamente trouxeram novos pratos e uma nova mesa, tentando apaziguar Kizami e aliviar a tensão na sala.
À medida que a refeição prosseguia, a conversa mudou para as preferências do misterioso convidado de Kizami. Netuno, desesperado para pôr fim àquela provação, ouviu atentamente, tentando apaziguar Kizami na esperança de que ele fosse embora logo. Nesse momento, um soldado entrou na sala, anunciando a chegada de Jinbei. O coração de Netuno afundou com o anúncio. Ele olhou para Kizami, que permaneceu imperturbável com a notícia, e com um suspiro relutante, Netuno permitiu que Jinbei entrasse. Jinbei curvou-se respeitosamente, sua voz era firme, mas cheia de preocupação. Kizami-san, ele começou, seus olhos focados no homem-tubarão com cautela. Os lábios de Kizami se curvaram em um sorriso irônico. O que te traz aqui? Buscando vingança, ele perguntou com um tom de voz cheio de diversão. Jinbei balançou a cabeça calmamente com uma expressão séria. Não, venho com notícias da Ilha dos Homens-Peixe. Seu olhar se voltou para Netuno, e sua voz ficou grave. Majestade, Barba Branca pretende retomar a Ilha dos Homens-Peixe. Voltei com um pedido para que Kizami-san se retire pacificamente e permita que os piratas do Barba Branca hasteiem sua bandeira aqui mais uma vez. Jinbei fez uma pausa, seu tom pesado com o peso de suas palavras antes de acrescentar. Dou minha palavra, e minha vida, de que você não será ferido. Ele havia negociado isso com Barba Branca. O rosto de Netuno perdeu a cor enquanto ele absorvia a notícia. Barba Branca estava chegando? As implicações eram desastrosas, e sua mente se esforçava para encontrar uma maneira de lidar com aquela situação perigosa. Kizami recostou-se na cadeira, seu sorriso afiado e inabalável enquanto olhava para Jinbei com uma mistura de diversão e curiosidade. Interessante, ele murmurou, sem tirar o olhar do homem-peixe à sua frente. Capítulo 348. Retirar-se. Kizami zombou, seu tom cheio de desdém. Você deve estar brincando. Se é guerra que eles querem, eu farei isso com prazer. A audácia dos piratas do Barba Branca exigindo que ele se retirasse era quase ridícula. Esta ilha dos homens-peixe pertence a mim e a mais ninguém, declarou Kizami com uma certeza inabalável. Nem os fuzileiros navais nem os piratas do Barba Branca podem tirá-lo. A ideia de entregar a ilha à suposta proteção de Barba Branca era inaceitável para ele. Claro, Kizami tinha consciência suficiente para reconhecer que em terra, ele talvez não tivesse chance contra Barba Branca. Ele não era tolo. Mas na água? Esse era o seu domínio. Aos seus olhos, quando a batalha se desenrolasse sob as ondas, Barba Branca não estaria apenas em desvantagem, ele estaria indefeso. Kizami tinha certeza de que conseguiria esmagar o homem com uma mão, a tripulação e todos, se lutassem debaixo d'água. Jinbei, observando a confiança de Kizami, entendeu completamente errado suas intenções. Ele presumiu que Kizami queria a intervenção da marinha para proteger a Ilha dos Homens-Peixe mais uma vez. Com um suspiro profundo, Jinbei tentou argumentar com ele com a voz calma, mas firme. Kizami-san, começou Jinbei, com as palavras cuidadosamente escolhidas, você precisa entender uma coisa. Mesmo que você tenha o título de Shishibukai, a marinha não arriscará nada significativo por você desta vez. Você é apenas uma ferramenta para eles, um peão conveniente no jogo maior deles. Eles não ousarão cruzar o Barba Branca por causa da Ilha dos Homens-Peixe. Jinbei fez uma pausa, como se estivesse ponderando as próximas palavras, antes de continuar. Barba Branca deixou suas intenções claras. Ele está mobilizando toda a sua frota, todas as 16 divisões. Ele está vindo para recuperar sua honra e sua reputação. E Uchiha Sasuke, acrescentou Jinbei gravemente, um homem cujo poder rivaliza com o dos 4 imperadores está acompanhando-o. Diga-me, Kizami-san, você pode realmente detê-los? Ouvir o nome Uchiha Sasuke fez a expressão de Kizami escurecer consideravelmente. Seu sorriso, antes cheio de arrogância, agora se transformou em algo mais sinistro. Para Kizami, isso não era apenas um aviso, era uma ameaça velada, usando o nome de seu suposto aliado para intimidá-lo. Jinbei, disse Kizami friamente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Deixe-me ser bem claro. A Ilha dos Homens-Peixe permanecerá sob minha proteção. Se Barba Branca a quiser, pode tentar tomá-la de mim. Pelo seu esforço em vir aqui me avisar, permitirei que você saia ileso hoje, mas não ultrapasse sua posição novamente, acrescentou Kizami com um tom gélido, mas estranhamente magnânimo. Com isso, Kizami se levantou, colocando sua enorme lâmina semelhante à de um tubarão em suas costas com facilidade praticada. Ele saiu do palácio com um sorriso irônico, lançando um olhar para Shiraoshi, cujos olhos arregalados e assustados pareciam apenas diverti-lo ainda mais. Na porta, Kizami parou e se virou para Netuno. Não se esqueça do que eu disse antes. O que está para acontecer é muito mais importante do que Barba Branca. E com essas palavras de despedida, Kizami desapareceu na distância, deixando para trás um silêncio tenso e desconfortável. A família Netuno e Jinbei ficaram paralisados com suas mentes aceleradas. O que deu a Kizami a confiança para desafiar uma equipe inteira liderada por uma figura dos 4 imperadores? Barba Branca não era qualquer pirata, ele era o homem mais forte vivo, comandando a frota mais formidável do Novo Mundo. Como Kizami, um Shishibukai solitário, ousaria enfrentar um poder tão avassalador? Jinbei ainda não sabia, mas a coragem inabalável de Kizami vinha de uma fonte, Tachibana. Enquanto aquele homem estava atrás dele, Kizami não temia nada, nem mesmo a ira do próprio Barba Branca. Balançando a cabeça, Jinbei suspirou profundamente.
Qualquer esperança de uma resolução pacífica estava desaparecendo. Virando-se para Netuno, Jinbei perguntou: Majestade, Kizami-san mencionou algo acontecendo na Ilha dos Homens-Peixe. Houve algum outro incidente digno de nota? Netuno, ainda acariciando os cabelos de Shiraoshi na tentativa de acalmá-la, balançou a cabeça. Não, Jinbei. Kizami-san falou de um convidado importante que chegaria em breve. Mas quanto a quem poderia ser, até eu não tenho certeza. Jinbei franziu a testa, incomodado com o comentário enigmático. Netuno acrescentou rapidamente: tenha certeza, este assunto com Barba Branca é puramente pessoal. Não tem nada a ver com a Ilha dos Homens-Peixe como um todo. Jinbei assentiu solenemente, com a expressão ainda carregada de preocupação. Entendo, Majestade. Fique tranquilo, farei tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que este conflito coloque em risco a segurança da ilha. Mesmo assim, o breve alívio de Netuno foi tingido de amargura. Chegaria o dia em que a Ilha dos Homens-Peixe conseguiria se manter firme sem viver em constante medo de forças externas? Arquipélago de Sabaldi. Enquanto isso, Tachibana permanecia felizmente alheio às ações ousadas de Kizami. Ele estava inteiramente preocupado com um tipo diferente de missão: fazer compras. Acompanhado por Nami, Robin e Perona, a presença de Tachibana na movimentada ilha rapidamente se tornou o assunto da cidade. Moradores e turistas apelidaram o grupo de os 4 gastadores, devido aos seus hábitos de consumo extravagantes e ao caos que deixaram para trás. Nami, saboreando casualmente uma casquinha de sorvete, olhou para Tachibana com um sorriso malicioso. O estaleiro disse que o revestimento estará pronto ao meio-dia. Vamos zarpar em breve? Ainda não, interrompeu Perona com um beicinho dramático. Ainda não terminei de fazer compras. Ainda tem tanta coisa para ver. O estilo único da ilha a cativou completamente, e ela quase ficou sem espaço em sua cabine para guardar todas as suas compras. Perona arquitetou um plano malicioso com os olhos brilhando. Se eu ficar sem espaço, vou guardar tudo nos aposentos do Tachibana. Ele não vai se importar. Tachibana riu baixinho, claramente entretido com a brincadeira animada. Nós sairemos quando você terminar. A excursão despreocupada tomou um rumo brusco quando o caos surgiu nas proximidades. Os dragões celestiais estão aqui. Alguém gritou em pânico. Tiros foram ouvidos, e as ruas antes movimentadas mergulharam no caos enquanto as pessoas se apressavam para se ajoelhar em ambos os lados da rua. Em meio à comoção, 2 figuras grotescas usando capacetes de aquário apareceram, montadas em piratas escravizados. Sua comitiva fortemente armada empurrou a multidão em pânico para o lado, abrindo caminho para seus mestres. Um dos dragões celestiais notou o grupo de Tachibana parado, desafiadoramente impassível diante do caos ao redor deles. Como esses plebeus ousam bloquear meu caminho? Rugiu o dragão celestial. Ele levantou sua pistola ornamentada e atirou sem hesitar. Robin reagiu instantaneamente, seus poderes de Akuma no Mi se manifestando enquanto mãos brotavam do chão, desviando as balas com facilidade. Você ousa resistir a mim? Ele berrou com o rosto contorcido de raiva. A expressão de Tachibana escureceu e ele deu um passo à frente, com a voz baixa e ameaçadora. Se você está procurando encrenca, você a encontrou. Robin hesitou, inclinando-se para sussurrar urgentemente. Tachibana, não deveríamos evitar uma cena como essa? O sorriso irônico de Tachibana era frio e inflexível. Evitar isso só os faria pensar que tem o direito de pisotear os outros. Antes que o dragão celestial pudesse reagir, a mera presença de Tachibana enviou uma onda de pressão sufocante pelo ar. Algumas pessoas, ele murmurou, sua voz carregando um peso ameaçador, pensam que ainda estão vivas, mas na realidade já estão mortas. A multidão prendeu a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Capítulo 349. Estrondo. Trovões rugiam no céu enquanto nuvens espessas e ameaçadoras se reuniam rapidamente, lançando uma escuridão opressiva sobre a área. As balas dos dragões celestiais, destinadas a atingir Tachibana, pareciam encontrar uma força invisível a poucos metros de seu corpo. Um por um, os projéteis caíram inofensivamente no chão, como se tivessem colidido com uma parede impenetrável de ar. Ataquem agora. Tem algo errado. A voz do guarda-líder carregava um traço de pânico, seus instintos gritando que algo terrível estava prestes a acontecer. Sem hesitar, ele tentou correr em direção a Tachibana, na esperança de interceptar o desastre iminente. Mas já era tarde demais. Cair. A única palavra de Tachibana tinha um peso inegável. Enquanto sua voz ecoava, as turbulentas nuvens de tempestade acima responderam. Relâmpagos irromperam violentamente, descendo como uma onda de energia bruta sobre o lado oposto. A rua foi imediatamente tomada por uma luz ofuscante enquanto os raios estalavam e rugiam, seu brilho ofuscante forçando os transeuntes a fecharem os olhos, aterrorizados. A cacofonia da destruição era ensurdecedora, deixando todos paralisados. Quando o som finalmente diminuiu, um silêncio assustador se instalou. Cautelosamente, alguns espectadores abriram os olhos, a curiosidade superando o medo. O que eles viram os deixou completamente atordoados. Isso não pode ser real. Acabou. Acabou tudo. Os outrora dominantes dragões celestiais e sua comitiva desapareceram, reduzidos a nada mais do que uma pilha de cinzas negras fumegantes. Quando uma brisa suave soprava, até as cinzas se espalhavam, não deixando vestígios de sua existência. Os dragões celestiais, eles estão mortos. A constatação atingiu-me como um martelo. Alguém na multidão gritou, quebrando o estupor coletivo. O pânico explodiu.
As pessoas fugiam em todas as direções com medo palpável. Nunca antes alguém ousou ferir os dragões celestiais, muito menos destruí-los dessa maneira. Este ato foi sem precedentes, uma declaração de desafio contra os governantes intocáveis do mundo. As especulações correram soltas, mas uma certeza prevaleceu: a morte de um dragão celestial era algo que abalaria os alicerces do mundo. As ruas movimentadas do arquipélago de Sabaldi se esvaziaram em um instante, deixando apenas Tachibana e seus companheiros em meio ao silêncio assustador. Você fez a ligação? Perguntou Tachibana, olhando para Robin, que segurava um caracol na mão. Robin assentiu, mas hesitou. Sim, mas a julgar pelo tom de Aokiji, ele não recebeu bem a notícia. Lembrando-se da voz elevada de Aokiji durante a conversa, Robin pôde facilmente imaginar o caos que seu relatório havia causado. Tachibana deu de ombros com uma expressão indiferente no rosto. Não é problema meu. Se Aokiji foi pego de surpresa, a culpa é dele. Vocês dois estão realmente discutindo agora? Nami interrompeu, com a voz cheia de descrença. Devíamos estar correndo. Os dragões celestiais estão mortos, e vocês dois estão agindo como se isso fosse um pequeno inconveniente. O desconforto de Nami só foi agravado pelo comportamento casual de Tachibana. A audácia de matar um dragão celestial a deixou atordoada, mas Tachibana parecia completamente indiferente. Quem disse que vamos embora? Perguntou Tachibana, inclinando a cabeça como se a sugestão de Nami fosse totalmente infundada. A resposta dele a deixou sem palavras. O que poderia ser mais importante do que escapar da inevitável ira dos fuzileiros navais? Sede de Marineford. O som repentino de um alarme quebrou a ordem habitual de Marineford. Soldados se apressaram em confusão, procurando a fonte da perturbação. O que está acontecendo? Do escritório do almirante da frota, o rugido furioso de Sengoku ecoou. Seus punhos bateram na mesa enquanto ele gritava para o caracol. Almirante da frota gaguejou a voz do outro lado da linha: é o pirata Tachibana. Ele entrou em conflito com os dragões celestiais e os matou. Sengoku congelou. Seu rosto era uma mistura de choque e descrença. Tachibana? Quem é esse? O nome me pareceu familiar. A mente de Sengoku disparou, tentando lembrar-se do infame pirata. Foi somente quando o oficial de inteligência continuou dando mais detalhes que ele percebeu. Ah, aquele pirata insignificante do Mar do Leste. Um incômodo sim, mas dificilmente valeria a pena ser lembrado em meio às inúmeras crises com as quais ele lidava diariamente. Mas agora esse chamado pequeno pirata ousou cometer o impensável. Aquele pirralho insolente. Ele matou os dragões celestiais? A raiva de Sengoku transbordou. Que tipo de caos ele está tentando desencadear sobre nós? Enquanto o marechal tentava conter sua fúria, o som estridente de outro caracol cortou a tensão. Sem nem olhar, Sengoku sabia quem estava ligando. Os 5 anciãos. Respirando fundo, Sengoku gritou ordens. Preparem a frota imediatamente. Kizaru ainda está no quartel-general? Ele vai liderar a missão e trazer o pirata vivo. Batendo o fone de volta no lugar, Sengoku atendeu ao chamado dos 5 anciões, apenas para ser recebido com uma enxurrada de gritos furiosos. Escritório de Kizaru. Enquanto isso, Kizaru estava sentado em sua cadeira, aparando as unhas casualmente enquanto Aokiji e Naruto sentavam-se à sua frente. Ora, Kizaru falou lentamente: alguém realmente ousou matar os dragões celestiais. Que assustador! Esses novatos estão ficando mais ousados a cada dia. Apesar da gravidade da situação, seu tom permaneceu irritantemente indiferente. As ordens de Sengoku já haviam chegado até ele. Kizaru deveria liderar a missão para capturar Tachibana. Aokiji recostou-se, tomando seu chá com um ar de curiosidade distante. Eu vou com você, Borsalino. Naruto também vem. Gostaríamos de ver esse novato pessoalmente. Kizaru ergueu uma sobrancelha, parando de se mover enquanto olhava entre Aokiji e Naruto. 3 almirantes para um pirata, ele refletiu. Não é um pouco demais? Duvido que o novato mereça esse nível de atenção. A expressão de Aokiji permaneceu neutra. Chame isso de curiosidade profissional. Além disso, tenho a impressão de que ele não é do tipo que se entrega em silêncio. Você vai precisar de reforços. Kizaru suspirou, levantando-se finalmente. Se você insiste então, vamos ver o quão aterrorizante esse pirata realmente é. Capítulo 350. O tom de Aokiji era calmo enquanto se dirigia a Naruto e Kizaru, gesticulando sutilmente em direção ao caos à sua frente. Sua atitude não demonstrava a frustração latente. A situação desta vez é sem precedentes. 2 dragões celestiais foram mortos. A pressão sobre Sengoku deve ser inimaginável, disse ele calmamente. Nossa mobilização como os 3 almirantes serve não apenas para demonstrar o comprometimento dos fuzileiros navais, mas também para aliviar o fardo de nossos irmãos e irmãs. É uma demonstração de força, com o objetivo de tranquilizar e conter. A estrutura dos fuzileiros navais sempre foi um equilíbrio tácito de poder. Havia 3 facções principais. Os radicais, representados por Akainu, acreditavam na justiça absoluta e em medidas severas contra os piratas. Os neutralistas, representados por Kizaru, operavam com um pragmatismo imparcial, sem pender muito para o extremo oposto nem ser muito frouxos na aplicação da lei.
E os estabilizadores, representados por Sengoku, eram o epítome da ordem e das decisões calculadas, visando estratégias de longo prazo. Embora essas facções frequentemente divergissem em filosofia, elas compartilhavam o objetivo comum de manter a supremacia da Marinha. Apesar dessa união, os estabilizadores detinham maior poder, com Sengoku comandando uma forte aliança que incluía Garp, Suru e o próprio Aokiji. Kizaru assentiu pensativamente e aceitou a explicação de Aokiji sem questionar. É verdade, o arquipélago de Sabaldi sempre foi um ponto crítico. Nos enviarem para cá mostra o quão sério isso se tornou. Poderíamos ter evitado dores de cabeça futuras se tivéssemos agido antes. A expressão de Aokiji ficou um pouco tensa. Dores de cabeça não chega nem perto de descrever o esforço que ele fez para evitar esse desastre. Suas tentativas de proteger os dragões celestiais de qualquer atividade pirata incluíram uma ampla varredura no arquipélago de Sabaldi e até mesmo a obtenção da aprovação do governo mundial para limitar os movimentos dos nobres. E apesar de tudo isso, Tachibana chegou no pior momento possível, deixando tudo em desordem. O momento foi uma ironia cruel. Se Sazori e Deidara não tivessem persuadido Tachibana a mudar sua rota, o encontro com os dragões celestiais talvez nunca tivesse ocorrido, mas o destino havia traçado planos diferentes. No arquipélago de Sabaldi, Tachibana caminhou tranquilamente pelo porto, totalmente despreocupado com o caos que se formava ao seu redor. Com Nami, Robin e Perona ao seu lado, ele parecia mais um viajante casual do que a causa de um alvoroço mundial. A ilha, no entanto, estava longe de ser calma. A notícia da morte dos dragões celestiais se espalhou como fogo, causando pânico entre os moradores locais e os fuzileiros navais alocados no local. O ar vibrava de tensão enquanto esquadrões de soldados lutavam para retomar o controle. A voz de Tachibana parecia calma e confiante. Depois de tanto treino, é hora de um combate de verdade. Seus olhos brilharam quando ele se virou para as mulheres que o acompanhavam. Nami e Robin, vou deixar esses fuzileiros navais com vocês. Mostrem a eles o que aprenderam. Os olhos de Nami brilharam de entusiasmo. Ela agarrou uma kunai com força e correu em direção às fileiras da marinha, com movimentos rápidos e precisos. Tendo lutado principalmente com Robin durante o treinamento, esta foi sua primeira chance de enfrentar um oponente sério. Abra fogo, gritou um oficial da marinha com uma voz firme e autoritária. Os soldados seguiram as ordens, disparando uma saraivada de balas contra a Kunoichi que avançava. Mas Nami era mais rápida. Com chakra reforçando suas pernas, ela desapareceu de vista, aparecendo diante dos soldados quase instantaneamente. Sua velocidade era turva, sua precisão impecável. Robin, para não ficar atrás, ativou sua habilidade Flor-Flor-Fruta. Dezenas de braços brotaram dos fuzileiros, subjugando-os com elegante eficiência. Embora seus ataques não fossem letais, não eram menos eficazes. A compaixão de Robin impedia que sua mão desferisse golpes fatais, mesmo no calor da batalha. Acima deles, Perona flutuava no ar, suas habilidades fantasmagóricas adicionando um toque surreal à batalha. Clones espectrais de seu espírito atravessaram os fuzileiros navais, deixando-os paralisados e consumidos pelo desespero. Tachibana assistiu à cena com aprovação, concordando enquanto as três mulheres rapidamente dominavam os fuzileiros navais. O trabalho em equipe deles melhorou, ele murmurou para si mesmo, com um toque de orgulho na voz. Em poucos instantes, o campo de batalha ficou em silêncio, os fuzileiros navais completamente incapacitados. Mas a calma durou pouco. Um novo desafiante chegou. O ar crepitava de energia enquanto vários projéteis de artilharia explodiam ao redor deles. Da fumaça que se dissipava, uma figura emergiu, Kizaru com sua indiferença característica. Que assustador, comentou Kizaru com a voz cheia de zombaria. Matar os dragões celestiais? Realmente impressionante. Você conseguiu virar o mundo de cabeça para baixo. Os fuzileiros navais restantes comemoraram ao ver o almirante. O almirante Kizaru está aqui. Estamos salvos. Mas o alívio foi prematuro. Momentos depois, a temperatura do ar caiu drasticamente. O gelo se espalhou pelo chão em padrões intrincados enquanto Aokiji aparecia, andando de bicicleta preguiçosamente em direção ao local. Essa formação é insana, murmurou um fuzileiro naval com a voz trêmula de admiração. A chegada de dois almirantes já era intimidadora o suficiente. Mas quando as nuvens acima começaram a girar ameaçadoramente, outra figura se juntou a elas. Naruto, parado ao lado de Aokiji com um sorriso malicioso. Kizaru não pareceu impressionado, mas calmo. 3 almirantes e um é a raposa dourada, que recepção. Acho que é justo, considerando os problemas que você causou. O olhar de Tachibana percorreu o trio, sua expressão inabalável. Ele gesticulou para que Nami, Robin e Perona recuassem. Perona hesitou com o medo brilhando em seus olhos. Deveríamos correr, afinal são 3 almirantes. Robin e Nami, no entanto, pareciam imperturbáveis. Trocaram um olhar com a confiança em Tachibana inabalável. Tachibana levantou a mão, silenciando qualquer discussão posterior. Seus olhos se voltaram para o céu, sua expressão indecifrável. Por que ele está aqui? Tachibana murmurou baixinho. Quem? Kizaru perguntou com curiosidade estampada em seu rosto. Tachibana não respondeu imediatamente. Em vez disso, ergueu a cabeça ainda mais, franzindo ainda mais a testa. De repente, o céu se abriu. Uma onda de Aki do Conquistador varreu o campo de batalha como uma onda gigante. Os fuzileiros navais caíram onde estavam, inconscientes devido à força da aura. A expressão de Kizaru finalmente mudou, sua indiferença habitual dando lugar ao alarme.
O quê? Um Susanoo colossal desceu dos céus, sua forma imensa projetando uma sombra sobre o campo de batalha. Aterrissou com um impacto estrondoso, posicionando-se imponente entre Tachibana e os almirantes. Conforme o Susanoo azul desaparecia, uma figura emergiu. Um homem de cabelos compridos, vestido com uma armadura vermelha, deu um passo à frente, sua presença exalando arrogância e autoridade. Quem é? Kizaru murmurou, estreitando os olhos. Os lábios de Tachibana se curvaram num sorriso irônico. Você verá em breve. Capítulo 351. A 13ª ilha do arquipélago de Sabaldi estava longe de sua agitação habitual. Uma tensão inquietante pairava no ar, emanando do coração da ilha. O aqui do conquistador, bruto e desenfreado, surgiu como uma onda gigante, fazendo com que seres de vontade mais fraca caíssem no chão. Em um bar tranquilo nos arredores, Heilig bebia preguiçosamente de sua taça de vinho. Seus olhos penetrantes, no entanto, revelavam o comportamento casual que ele projetava. Que aqui do conquistador poderoso, comentou ele, girando o restante do vinho na taça. Sua voz carregava uma mistura de admiração e curiosidade. Quem será? Parece que outra pessoa forte está visitando o paraíso? Apesar da intriga, Heilig não fez menção de ir embora. A idade lhe dera sabedoria, e a sabedoria ditava que ele não precisava mais se precipitar em todos os confrontos. Seu tempo sob os holofotes já havia passado. Agora ele preferia observar nas sombras, ocasionalmente guiando os jovens piratas promissores que possuíam a centelha da grandeza. Shaq, encostado no balcão com um cigarro na mão, exalou uma nuvem de fumaça antes de falar. Tem que ser o Uchiha Madara. A figura enorme no céu antes? Era o lendário Susanoo. Seu tom era pragmático, mas seu olhar penetrante brilhava de intriga. O nome evocou lembranças de outro Uchiha, Sasuke. Embora Sasuke fosse poderoso, ele parecia uma sombra distante em comparação com a presença avassaladora que acabará de abalar a ilha. Você não está nem um pouco curioso, Heilig, provocou Shaq. O mesmo grupo que ousou matar um dragão celestial está naquela direção. Parece a oportunidade perfeita para um pouco de emoção. Heilig riu baixinho, descartando a ideia com um aceno de mão. Tem monstros demais por aí. Meus ossos velhos não aguentam isso. Kizaru, Aokiji e a nova raposa dourada estão todos circulando esta ilha. Entrar nesse caos seria um desejo de morte. Shaq lançou-lhe um olhar nada impressionado, virando a placa da loja para fechado. Seus saltos estalaram quando ela saiu, o sorriso irônico em seu rosto desmentindo sua diversão. Boa sorte para mim, então ela disse, desaparecendo nas ruas de Sabaldi. Ilha 41. O ar ali estava carregado de tensão, o tipo de tensão que prenuncia um confronto inevitável. Kizaru estava em pé diante de Uchiha Madara, com seu comportamento normalmente tranquilo substituído por algo mais sério. O brilho de sua luz dourada diminuía ligeiramente enquanto ele falava, e sua voz revelava um raro desconforto. Uchiha Madara. O nome pairava no ar, carregado de significado. Uchiha Madara não era apenas um nome, era um símbolo de força e ambição incomparáveis. Um homem que caminhava pelos mares sozinho, mas sua influência rivalizava com a dos 4 imperadores. O governo mundial o considerava uma calamidade ambulante, capaz de remodelar a ordem mundial num piscar de olhos. Kizaru, apesar de seu poder, entendeu a gravidade da situação. O olhar de Madara se voltou para Tachibana, que estava parado na lateral do campo. Seu tom carregava um ar de arrogância. Eu interrompi seus planos? Como pedido de desculpas, deixe-me livrá-lo deste macaco. Tachibana balançou a cabeça, rejeitando a oferta com um pequeno sorriso. Você sozinho não pode detê-lo. As habilidades de fuga de Kizaru são incomparáveis. Mesmo que você o domine, ele escapará por entre seus dedos. Além disso, continuou Tachibana em tom provocador, você não disse que me encontraria no Novo Mundo? O que o traz aqui em Sabaldi? Madara franziu a testa diante da indiferença de Tachibana em relação à sua destreza, mas respondeu mesmo assim. Os assuntos do país de Wano foram adiados, então decidi vir mais cedo. Não consegui mais resistir ao chamado do futuro. Voltando sua atenção para Kizaru, a aura de Madara se inflamou, sua intenção ficou clara. Já que você acha que eu não consigo segurá-lo, talvez eu aproveite essa oportunidade para provar o contrário. Uma luz dourada começou a irradiar de Kizaru enquanto ele se preparava para a batalha. Uma espada de pura luz se materializou em sua mão, brilhando com energia. É realmente assustador, murmurou Kizaru com um tom estranhamente cauteloso. Se eu estivesse sozinho, não hesitaria em fugir. Mas, para minha sorte, tenho 2 companheiros hoje. Ele olhou para Aokiji e Naruto, que estavam a uma curta distância com expressões indecifráveis. Kuzan, Naruto, Kizaru instruiu suavemente, enfrentem Madara. Eu mesmo cuido do alvo. Um momento de silêncio se estendeu entre eles. Kuzan, Kizaru repetiu, com a voz cheia de confusão. Aokiji suspirou profundamente, sua indiferença habitual substituída pela hesitação. Borsalino, não acho que esse seja o melhor plano. As sobrancelhas de Kizaru franziram em confusão. Antes que ele pudesse questionar mais, Tachibana deu um passo à frente com um sorriso malicioso. Por que eu não simplificar as coisas para você? Sugeriu Tachibana, gesticulando preguiçosamente em direção ao campo. Você pode enfrentar Madara, Aokiji e Naruto sozinho. Não se preocupe, eu não vou interferir. Ele deu um passo para trás, puxando Nami e Robin junto com ele, deixando o campo de batalha completamente aberto. O desconforto de Kizaru aumentou quando Aokiji e Naruto permaneceram indiferentes. O que está acontecendo aqui? Kizaru perguntou, olhando entre seus supostos aliados.
Aokiji, incapaz de se conter por mais tempo, suspirou mais uma vez. Seu tom era carregado de resignação. Desculpe, Borsalino. Naruto e eu somos agentes secretos da Tachibana. Naruto coçou a nuca desajeitadamente, dando um sorriso tímido. Tio preguiçoso, não é nada pessoal. O Tachibana orquestrou tudo isso. Junte-se a nós, é melhor deste lado, eu prometo. Uma rajada de vento varreu o campo de batalha, carregando algumas folhas caídas que caíram aos pés de Kizaru. Ele ficou imóvel, sentindo o peso da revelação se abater sobre ele. Disfarçados? Os dois? O brilho dourado ao redor de Kizaru diminuiu enquanto ele processava a traição. Ele olhou para Aokiji, sua voz baixa e cheia de descrença. Kuzan, somos colegas há décadas. Por quê? Você pode pelo menos me dizer por quê? Naquele momento, Kizaru percebeu a verdade. Ele era o único que ainda acreditava na missão. Ele pensou que estava em vantagem, mas agora o campo de batalha parecia mais frio, mais vazio, uma arena onde ele estava completamente sozinho. Capítulo 352. Diante do questionamento de Kizaru, Aokiji coçou a cabeça, impotente, sem saber por onde começar. Ele não podia dizer exatamente que o cara sorrindo à sua frente era um monstro, que ele não poderia derrotá-lo sozinho e que Robin também estava em suas mãos. A rendição não era sua única opção? Borsalino, pare. Os mares já estão cheios do nosso povo, disse Aokiji seriamente. Uchiha Sasuke, Oshigaki Kizami, os piratas da arte, todos estão sob o comando de Tachibana. Nosso objetivo não é atacar os fuzileiros navais, mas desmantelar esse governo mundial corrupto. Além disso, se você quiser sair daqui vivo hoje, precisará cooperar. Não há outras opções. Aokiji olhou para Tachibana, que havia movido uma mesa de chá, a enchido de frutas e estava comendo casualmente com seus companheiros. Um lampejo de desamparo cruzou seus olhos. Irmão, você está recrutando pessoas aqui. Não poderia mostrar sua força pelo menos uma vez? Parece bastante assustador. Os 4 imperadores, os fuzileiros navais, os Shichibukai, todos completamente infiltrados, disse Kizaru com um leve aplauso. Essa é uma questão importante. Até ele ficou chocado com a escala da informação. Sem o conhecimento do governo mundial, uma força tão formidável surgiu nos mares. Espera, não me diga? Os sentidos aguçados de Kizaru captaram algo. Há pessoas do seu lado no governo mundial também? Aokiji desviou o olhar para Tachibana. Uchiha Madara zombou com desdém. Só um rato como Senju Tobirama poderia lidar com um trabalho tão obscuro e viscoso. Ei Madara, não fale do segundo Hokage desse jeito. Ele está trabalhando duro pela nação ninja. Naruto retrucou franzindo a testa. Naruto não entendia o rancor entre Senju Tobirama e Madara, mas se tivesse que escolher, ficaria do lado de Tobirama. Você é só um pirralho que sofreu lavagem cerebral. Que chato, disse Madara, revirando os olhos. Ele se virou, resmungando sobre descontar suas frustrações no terceiro Hokage mais tarde. Enquanto isso, Kizaru reuniu as informações dispersas da conversa. Nação Ninja, esse é o nome da organização a qual Aokiji se juntou, ou talvez seja um país de verdade. E com alguém como Senju Tobirama envolvido, fica claro que os 5 anciões não foram tão atenciosos, permitindo que um espião fosse plantado até mesmo dentro do CP-0. Foi uma grande conquista. Bem, obrigado por esclarecerem, Madara e Naruto-san, disse Kizaru, sorrindo mais uma vez. Ele parecia entretido. Mas, francamente, ser um agente duplo parece exaustivo. Então vou ter que recusar. Nos encontraremos novamente. Assim que ele terminou de falar, o corpo de Kizaru se transformou em uma bola de luz dourada, disparando para longe em alta velocidade. A fruta brilhante lhe conferia uma velocidade incrível, superando até mesmo a fruta do trovão. Era também seu trunfo, tornando-o uma das poucas pessoas capazes de cruzar os mares livremente. Seu instrutor, Zephyr, o aconselhou a se concentrar menos em seus poderes de frutas e mais no combate físico, mas Kizaru nunca levou isso a sério. Afinal, a fruta brilhante oferecia versatilidade incomparável, ataques de longo alcance, combate corpo a corpo e velocidade máxima. Mesmo contra vários 4 imperadores, ele sempre se sentiu seguro. Infelizmente para ele, hoje ele enfrentou Tachibana. Tachibana, que mastigava casualmente um pedaço de melão, estendeu a mão direita e murmurou entre as mordidas. Formação de chamas Uchiha. Uma enorme barreira de chamas surgiu do chão, envolvendo diversas ilhas adjacentes e selando-as em um enorme cuboide. A luz dourada que atravessava o céu avançou direto em sua direção. Quando a figura de Kizaru se materializou, ele levantou o pé para um chute violento. Estrondo. Uma colisão surda ressoou, mas a barreira permaneceu ilesa. A força ricocheteou, fazendo Kizaru voar para trás. O que? Kizaru olhou para suas calças queimadas, uma rara expressão de alarme cruzando seu rosto. Ele se sentiu inquieto. As chamas podiam queimá-lo mesmo em seu estado elementar, e aquele chute foi como atingir uma pedra do mar. Você não percebeu? Se não consegue quebrá-lo, é assim que tem que ser, disse Madara presunçosamente. Ele não ficou surpreso com o resultado, sabendo da força das barreiras de seu clã. Além disso, este foi lançado pelo próprio Tachibana, um monstro em todos os sentidos. Madara suspeitava que mesmo em seu modo sábio dos 6 caminhos, romper a barreira seria quase impossível. Só há uma maneira de escapar agora, disse Tachibana, sorrindo como se estivesse realmente dando um conselho. Você poderia destruir a ilha e escapar pela água. O rosto de Kizaru se contraiu. Afundar o arquipélago de Sabaldi?
Mesmo que pudesse, o quartel-general da Marinha não o perdoaria por tamanha destruição. Tachibana, deixe-me tentar convencê-lo novamente. Tenho certeza de que posso fazê-lo se render, disse Aokiji, ainda relutante em desistir do amigo. Mas Madara já estava cansado de esperar. Liberando uma onda avassaladora de Haki do Conquistador, ele avançou em direção ao céu para enfrentar Kizaru diretamente. Deixe Madara se divertir, disse Tachibana para Aokiji. Isso provará nossa sinceridade e força para Kizaru. Tachibana observou a luz dourada cruzando o céu, evitando o confronto direto com Madara. Com um suspiro, ele fez um selo com uma mão. É melhor acabar logo com isso. Não podemos deixá-lo continuar brincando. A barreira de fogo começou a encolher, destruindo tudo em seu caminho enquanto se aproximava. Kizaru, desviando dos ataques, percebeu a barreira encolhendo. Quanto menos espaço ele tinha, mais perto os ataques implacáveis de Madara chegavam de prendê-lo. Não há mais tempo. Ele não teve escolha a não ser confrontar seu perseguidor. Yasaka Magatama, Yasakani no Magatama. Projéteis de energia azul e dourada choveram, colidindo em uma tempestade de fogo e luz. Mas, de repente, Kizaru se transformou em um raio de luz, avançando em direção a Tachibana. Cuidado! Nami gritou alarmada. Mas o que aconteceu depois deixou todos atordoados. Após pousar, Kizaru levantou as mãos em sinal de rendição. Sua expressão era calma, mas sincera. Eu pensei bem. Aokiji estava certo. Depois de décadas na marinha, é hora de mudar. Decidi deixar a escuridão para trás e me juntar a você. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 353. A cena de repente ficou silenciosa. Todos os presentes olharam para Kizaru, incrédulos. Você se rendeu rápido demais. Aokiji mal teve tempo de convencê-lo a se render novamente. Ele esperava que depois que Uchiha Madara desse uma surra rápida em Kizaru, ele pudesse intervir e dar a Kizaru uma saída elegante. Mas agora, você nem terminou a luta antes de jogar a toalha? Não foi um pouco demais? Se Sengoku visse essa cena, provavelmente desmaiaria de raiva. O que aconteceu com a dignidade de um almirante? Ei, você está brincando comigo? Isso é mesmo um almirante? A boca de Nami se contraiu violentamente, completamente chocada com a falta de determinação de Kizaru. Não, Borsalino é apenas uma exceção, senhorita Nami, disse Aokiji seriamente, claramente envergonhado por ser associado a Kizaru. Entretanto, sua explicação não foi convincente, como ficou evidente na expressão cética de Nami. Render-se no meio da batalha? Você está brincando? Uchiha Madara pousou ao lado de Kizaru furioso. Kizaru não resistiu, o que deixou Madara, que nem havia terminado o aquecimento, profundamente frustrado. Eu vaguei a vida toda e nunca conheci alguém que realmente valesse a pena servir, mas hoje eu conheci, disse Kizaru. Então decidi trazer meus talentos para a nação ninja para contribuir com a sua causa. Tachibana não disse nada, mas silenciosamente ativou seu Rinnegan. As poderosas habilidades de liberação de Yin permitiram que ele sentisse as verdadeiras intenções de Kizaru. Ele não está realmente se rendendo. Você achou que podia mentir para mim? Parece que você precisa de uma surra de verdade, disse Tachibana friamente antes de desaparecer como um fantasma. Nem mesmo Naruto conseguia sentir seus movimentos. Borsalino, você não pode me enganar com truques tão mesquinhos. Não confunda minha gentileza com fraqueza. Os instintos de Kizaru alertaram sobre perigo, e ele imediatamente se tornou intangível, elementalizando-se em luz. Estrondo. Tachibana lançou Kizaru em uma chuva de luz e então estendeu a mão. Puxada universal. Uma tremenda força gravitacional emanou da palma de Tachibana, prendendo tudo como um buraco negro. Nem mesmo a luz conseguiu escapar. Ei, não nos arraste para isso! Nami gritou, recuando rapidamente enquanto a mesa de jantar perto da qual estava também era sugada para o campo. Ela não estava prestes a se tornar um dano colateral. A parte superior do corpo de Kizaru se reformou, e ele retaliou lançando uma saraivada de bombas de energia e luz. Devido à atração gravitacional, as balas de luz dispersas convergiram em direção a Tachibana, formando feixes de luz concentrados. Nada mal, Tachibana sorriu, cancelando o campo gravitacional. Ele estendeu a mão direita, vestida com Haki, desviando os ataques sem esforço. Uma luz dourada se concentrou na mão de Kizaru, formando um feixe de luz reflexivo. Usando o caminho da luz, ele se moveu a uma velocidade incrível, quase como se estivesse se teletransportando. Ao contrário de Aokiji e Akainu, Kizaru contava com um pequeno conjunto de movimentos, a espada de luz Yata no Kagami, e a Zakani no Magatama, Ama no Murakumo e seus lasers sem nome. Mas essas poucas técnicas foram mais do que suficientes, especialmente o Yata no Kagami, seu movimento de fuga característico. Kizaru não estava tentando derrotar Tachibana. Mesmo que ele tivesse sucesso, Aokiji, Naruto e Uchiha Madara ainda estariam esperando. Ele só precisava enrolar até que os fuzileiros navais percebessem que algo estava errado e os reforços chegassem. Tachibana, percebendo as intenções de Kizaru, transformou-se em uma corrente azul crepitante e o perseguiu. Onde quer que Kizaru aparecesse, Tachibana estava lá ao lado dele. Cada colisão resultava em uma explosão ensurdecedora. Da perspectiva de Nami, Robin e dos outros, parecia dois orbes brilhantes, um dourado e um azul, dançando no ar. Estrondos sunicos ecoaram continuamente, e a expressão de Uchiha Madara ficou séria. Essa velocidade rivaliza com a técnica Deus Voador do Trovão, usada por Senju Tobirama e Namikaze Minato. E também é igualmente imprevisível.
Madara, embora orgulhoso, não era tão arrogante a ponto de ignorar as habilidades dos outros. Se não fosse por Tachibana, até eu teria problemas para pegar Kizaru, ele admitiu. Esse cara, Borsalino, geralmente esconde sua verdadeira força, acrescentou Aokiji com um tom pensativo. Eles já haviam lutado antes, mas Kizaru nunca havia demonstrado esse nível de velocidade. Mas ainda mais impressionante foi Tachibana. Usando apenas seu corpo físico, Tachibana alcançou a velocidade da luz. Que monstro! Aokiji murmurou. Depois de algum tempo, Tachibana interceptou Kizaru de repente em meio a um movimento. Ele fez um gesto estranho. Um escudo giratório de chakra infundido com Aki apareceu, formando uma enorme cúpula de energia que obliterou tudo dentro de seu raio. Quando o escudo se dissipou, o chão ficou queimado e empoeirado. Que Aki de armamento incrível, disse Naruto, impressionado. Nem mesmo Garp conseguiria fazer uma demonstração tão grande de Aki, admitiu Aokiji. A poeira baixou, revelando Tachibana parado calmamente com suas roupas impecáveis. Em contraste, Kizaru parecia exausto. Sua capa de almirante havia sumido, seu terno listrado de amarelo estava em farrapos e seu corpo estava coberto de cortes. Você é durão, Kizaru, disse Tachibana, espreguiçando-se casualmente enquanto suas articulações estalavam audivelmente. Faz tempo que não faço um treino de verdade. Isso pode ser considerado um bom aquecimento. Aquecimento. Kizaru engasgou sem fôlego. Os almirantes eram geralmente chamados de monstros, mas hoje, Kizaru se viu usando o termo para outra pessoa. Embora a luta tenha parecido breve, ela deixou Kizaru bastante exausto. Sua velocidade e naturalização exigiam imensa resistência. Sim, só um aquecimento, respondeu Tachibana sério, gesticulando para Aokiji. Afinal, nem ele conseguiu me fazer suar. Aokiji ficou sem palavras. Se eu tivesse essa velocidade, também não teria perdido tão rápido. Chega de diversão. Agora, qual é sua resposta final? Perguntou Tachibana, sorrindo calorosamente. Mas seu sorriso causou arrepios na espinha de Kizaru. Com um suspiro derrotado, Kizaru se levantou, abriu as mãos e disse: ainda tenho escolha? Capítulo 354. Desta vez, Tachibana pôde sentir o tom genuíno de Kizaru. Não havia outra escolha. Se Kizaru não fosse sincero, ele morreria. Se eu soubesse do seu poder antes, não teria me dado ao trabalho de revidar, disse Kizaru sensatamente, adaptando-se rapidamente à situação. Então, o que você precisa de mim? Tachibana respondeu calmamente. Com a sua adição às nossas fileiras, agora ocupamos 3 posições de alto escalão. No entanto, isso ainda não é suficiente. Precisamos assumir o controle da organização. Kizaru descobriu que Tachibana conseguia detectar quando ele estava mentindo e decidiu que ficaria do lado de Tachibana até que ele descobrisse alguma coisa. Então, com isso em mente, ele bolou um plano. O prestígio do almirante da frota Sengoku está muito alto no momento, dificultando o avanço do seu pessoal na hierarquia. Quando Akainu for incorporado ao grupo, e quando Sengoku renunciar, toda a organização poderá ficar inteiramente sob seu controle. Se você não estiver impaciente, também podemos começar do nível mais baixo e ir subindo sistematicamente. A análise de Kizaru foi clara, lógica e inesperadamente completa, mais do que Tachibana havia previsto. Ei, Borsalino, você não acha que está exagerando? Aokiji interrompeu, franzindo a testa quando Kizaru estava prestes a continuar. Você é um almirante da marinha. Isso não é indigno de você? Aokiji não conseguia entender por que a atitude de Kizaru havia mudado tão drasticamente. Era genuíno ou apenas um estratagema para baixar a guarda de Tachibana? Independentemente do motivo, Aokiji decidiu que as palavras de Kizaru precisavam ser contidas. Se Sengoku ouvisse isso, provavelmente desmaiaria de raiva. Kuzan, não faz sentido ficar remoendo essas coisas agora. Se você ainda se considera um almirante da marinha, deveria ter se adiantado em vez de me deixar sofrer antes, retrucou Kizaru, sorrindo para Aokiji, e com isso, seu humor melhorou. Você realmente acha que alguém como Akainu se juntaria a nós de bom grado? Tachibana interrompeu, ignorando os golpes de Kizaru. Seu tom tornou-se frio. Conhecendo sua personalidade, ele preferiria morrer a se submeter. Esse provavelmente seria seu único fim. No entanto, se ele for um obstáculo ao plano, posso ajudá-lo e eliminá-lo diretamente. Aokiji e Kizaru congelaram, com arrepios na espinha. Eles rejeitaram imediatamente a sugestão de Tachibana. Vamos deixar isso de lado por enquanto, respondeu Aokiji. Matar um almirante da marinha criaria muito caos e desestabilizaria todo o sistema. Não é exatamente isso que você quer evitar? Nem Aokiji nem Kizaru duvidaram da capacidade de Tachibana de matar Akainu. Se a velocidade de Kizaru não conseguisse escapar das garras de Tachibana, Akainu não se sairia melhor. Tudo bem então, disse Tachibana indiferentemente. Ele estava apenas provocando os dois. Eu não sou um assassino imprudente. Tachibana estendeu o braço, formando uma esfera luminosa de chakra em sua mão. Tanto Uchiha Madara quanto Naruto viraram suas cabeças em uníssono. Aquilo é. Os 5 caudas Kokuou, disse Tachibana, dirigindo-se a Kizaru. Posso dizer que agora você está realmente trabalhando conosco, mas sei que pode estar pensando em uma maneira de escapar no futuro ou esperando por algo. No entanto, como um gesto de boa vontade, vou lhe oferecer um presente para começar. O chakra se condensou em uma besta branca pura, com formato de cavalo, adornada com vários chifres na cabeça e 5 caudas balançando atrás dela. Kizaru acenou com a mão em sinal de desdém, forçando um sorriso. Não há necessidade de tanta generosidade.
Instintivamente, ele se sentiu desconfortável. Uma sensação de perigo emanava da forma de energia diante dele. Recusar não é uma opção, respondeu Tachibana, balançando a cabeça enquanto pressionava a palma da mão para baixo. Ele não iria confiar nele tão facilmente. Estrondo. De repente, Kizaru sentiu uma força de gravidade avassaladora prendendo-o no lugar. Vá, Tachibana instruiu Kokuou. Ajude-o e empreste sua força quando necessário. Kokuou assentiu, liberando seu chakra no corpo de Kizaru. Só então Tachibana retirou as amarras que o prendiam. Kizaru testou seu novo poder, dando um soco casual que cortou o chão com facilidade. A especialidade de Kokuou é o estilo fervura, explicou Tachibana. Pense nisso como força pura e concentrada. Você já deveria sentir a diferença. Kizaru permaneceu em silêncio. Ele já havia sido criticado muitas vezes por Zephyr por seu combate corpo a corpo abaixo da média, mas com o poder de Kokuou aumentando, essa fraqueza não era mais um problema. No entanto, o preço por esse poder era alto. Ele agora compartilhava seu corpo com uma besta com cauda. Simplificando, ele agora não tinha outra escolha a não ser trabalhar para Tachibana. Ao mesmo tempo, Kizaru finalmente percebeu a presença adormecida da Kyuubi dentro de Naruto. Ele não sabia que eram as 9 caudas, é claro, mas imaginou que Naruto tivesse algo parecido com ele. Então é por isso que Naruto nunca consumiu nenhuma Akuma no Mi, Kizaru murmurou para si mesmo. Tudo bem, disse Tachibana, gesticulando para que Madara o seguisse. Vocês, velhos amigos e novos colegas, podem conversar agora. Madara e eu temos alguns assuntos para discutir. Tachibana e Madara foram embora, deixando o restante do grupo sozinho. Silenciosamente, Nami e seus companheiros se afastaram, não querendo participar do confronto entre os almirantes. Antes de sair, Robin lançou um breve olhar para Aokiji. Kizaru enfiou as mãos nos bolsos, encarando a barreira persistente com um olhar melancólico. A vida parece tão sombria, ele suspirou. Sou apenas um trabalhador comum. Por que estou sobrecarregado com esse tipo de dor? As coisas podem não ser tão ruins quanto você pensa, comentou Aokiji, conjurando uma cadeira de gelo e sentando-se calmamente. Com base nas minhas observações, a presença de Tachibana pode realmente ser algo bom para este mundo. Kizaru lançou-lhe um olhar exasperado. Fácil para você dizer. Você não é quem hospeda um monstro no seu corpo. Tio Kizaru, Naruto interrompeu, franzindo a testa. Kokuou não é um monstro. Bestas com cauda não são más. Tenho certeza de que você pode se tornar amigo de Kokuou. Kizaru riu secamente, escolhendo não refutar Naruto. Em vez disso, ele mudou de assunto. Diga-me, quando você se juntou a Tachibana, o que o convenceu a ficar do lado dele? Depois de hesitar brevemente, Aokiji começou a contar como ele havia desertado. Então, você traiu os fuzileiros navais, tudo por causa daquela garota procurada? Kizaru perguntou com uma expressão de genuíno choque. Isso não é totalmente verdade, respondeu Aokiji. Foi a força dele que me convenceu. Pela primeira vez, vi a esperança de destruir o governo mundial e seu sistema corrupto. Além disso, um almirante vivo ainda é útil. Um morto não. Kizaru suspirou profundamente, incapaz de argumentar contra o raciocínio de Aokiji. Olhando para o céu, ele lamentou. Minha vida é miserável. Tenho 2 empregos, mas só recebo um salário. Capítulo 355. Ao ouvir o lamento de Kizaru, Aokiji não pôde deixar de balançar a cabeça. Esse cara foi nada menos que um milagre para os fuzileiros navais. Quando se trata de almirantes, quem se importa com seus salários? Mas Kizaru era diferente. Todo dia de pagamento, ele discute com o departamento de logística, calculando meticulosamente suas horas extras. Nem um único minuto ficou sem ser reivindicado. Agora, as coisas eram ainda mais absurdas. Então, toda a sua frustração anterior foi porque Tachibana não mencionou sua compensação? Aokiji ficou atordoado. Como esperado de você, Kizaru. Do outro lado, Tachibana levou Madara para uma floresta isolada. O lado de Kaido é relativamente estável, começou Madara. Madara cruzou os braços e respondeu com uma postura calma, porém autoritária. Kaido, é claro, não se renderia tão facilmente. As armas que ele forneceu provavelmente são menos do que o combinado. Mesmo assim, ele sabe o seu lugar por enquanto. Kaido, como todos os ambiciosos 4 imperadores, precisava ter suas crenças completamente destruídas para ser subjugado. Tudo bem, continuou Tachibana. Assim que a nação Shinobi dominar aqui e os 6 estilos, eles chegarão ao país de Wano. Nesse momento, você assumirá o comando total da operação. O tom de Tachibana ficou sério. Lembre-se, os inimigos não são apenas Kaido e sua tripulação. O país de Wano ainda tem resquícios das forças de Kozuki Oden. Madara franziu a testa levemente ao ouvir o nome. Kozuki Oden? Aquele idiota? Seus subordinados não são melhores, oponentes indignos, na melhor das hipóteses. Tendo passado um tempo no país de Wano, Madara estava familiarizado com a história de Kozuki Oden, o ex-líder indeciso que confiava nas pessoas erradas. Para Madara, as ações de Oden eram a marca de um líder fraco e inadequado. Não subestime a vontade desta terra, Tachibana retrucou bruscamente. Embora Oden tenha sido tolo, seus feitos se tornaram lendários no país de Wano. Se seus antigos seguidores, os 9 bainhas vermelhas, retornarem, eles poderão incitar o povo ao frenesi. Tachibana cerrou o punho, os olhos brilhando de ambição. Eu não quero apenas o território do país de Wano. Quero seu povo, todos eles, leais à nação Shinobi. Madara ficou em silêncio por um momento antes de concordar. Entendido. Quando eu voltar, eu cuido disso. Tachibana ficou em silêncio.
Após terminar a discussão, Tachibana se preparou para cumprir uma promessa que havia feito. O Rinnegan de 9 Tomoe surgiu nos olhos de Tachibana, liberando uma porção de chakra do estilo Otsutsuki. O corpo de Madara enrijeceu quando o chakra o dominou. Era uma força muito além da sua, uma presença esmagadora de um plano superior de existência. Esse chakra é de um Otsutsuki? Poucos conheciam o clã Otsutsuki melhor do que Madara, que certa vez empunhou a estátua Gedo e todas as bestas com cauda. No entanto, o chakra que Tachibana agora possuía estava em um nível muito mais alto do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Tachibana deu um sorriso irônico. Um presente de um certo Otsutsuki. Ele explicou brevemente o encontro com Otsutsuki Ishiki, deixando Madara momentaneamente atordoado. Eu não esperava que houvesse outro Otsutsuki além de Kaguya, murmurou Madara, sua expressão se transformando em algo entre choque e diversão. Embora esse não seja o nome do seu cachorro, a coincidência absurda diminuiu momentaneamente a grandiosidade do momento. Meu cachorro se chama Ishibi, é parecido, mas não é o mesmo. Tachibana explicou brevemente e então começou a se concentrar em sua tarefa. 2 fios de chakra se desprenderam do orbe em sua mão e penetraram no corpo de Madara. Só isso? Madara perguntou, claramente nada impressionado. Tachibana olhou feio para ele. Você tem ideia do valor desse chakra? Mesmo essa quantidade era significativa. Com a ajuda de Tachibana, o chakra se fundiu perfeitamente com o de Madara. Momentos depois, os padrões ondulados do Rinnegan apareceram em seus olhos mais uma vez. Ha 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 ha. Meu Rinnegan voltou, exclamou Madara, sua aura repleta de um poder recém-descoberto. Ele até olhou para Tachibana com uma intenção oculta nos olhos. Tachibana sorriu e liberou uma explosão de sua própria pressão, forçando a aura de Madara a diminuir. Você ainda está longe do nível que precisa estar, alertou Tachibana. Madara cerrou os dentes, mas não disse nada, reconhecendo silenciosamente a verdade. Tachibana retornou ao grupo onde Aokiji e Kizaru estavam esperando. Kizaru imediatamente se aproximou com um sorriso. Tachibana-san, sobre a questão do salário. Tudo bem, respondeu Tachibana com um aceno de mão. Vou dobrar o que os fuzileiros navais lhe pagarem, além de um bônus por cada missão. Está satisfeito agora? O rosto de Kizaru se iluminou. A ideia de ganhar o dobro do seu salário habitual enquanto fazia metade do trabalho apagou todas as suas frustrações anteriores. Tachibana se virou para sair. O resto é com você. Eu vou embora. Aokiji suspirou. É impossível não chamar a atenção depois de matar 2 dragões celestiais. Os 5 anciões já devem ter seu nome na lista deles. Então dê a eles outra coisa em que se concentrar, disse Tachibana enigmaticamente enquanto se afastava. Naruto, coçando a cabeça, parecia confuso. O que ele quer dizer com isso? Antes que alguém pudesse responder, Madara apareceu diante deles, com os olhos brilhando em desafio. É simples, disse Madara, com um sorriso malicioso no rosto. Se eu criar caos suficiente, ninguém vai olhar para o que ele fez. Os 3 não entendiam como ele conseguia fazer aquilo, mas o sorriso de Madara se alargou. Vamos, vocês 3, vamos ver o que vocês têm. Capítulo 356. Uchiha Madara ficou responsável por lidar com o resto do caos. O despertar do Rinnegan deixou Madara tão animado que ele procurou ansiosamente por alguém para experimentar toda a força do poder que ele havia recuperado. Com um único golpe da longa espada segurada pelo Susanoo, Naruto, Aokiji e Kizaru foram atraídos para a batalha. O confronto entre uma potência extraordinária, um guerreiro semi-lendário e 2 lutadores de nível almirante abalou toda a ilha. Até mesmo Hyleg, um veterano experiente, sentiu uma crescente sensação de pavor, o que o levou a considerar fugir com Shaq. Felizmente, depois de um dia e uma noite de combate implacável, Madara se encheu de excitação e fingiu uma saída, fingindo ferimentos graves infligidos por Naruto antes de recuar. Assim concluiu este confronto aterrorizante. A ilha ficou devastada, e o Notícias do Mundo de Morgans daquele dia esgotou completamente. As notícias, desde Tachibana matando 2 dragões celestiais em público até o confronto máximo envolvendo os 3 almirantes e Uchiha Madara, deixaram inúmeras pessoas chocadas. A primeira página mostrava Madara em seu Susanoo, irradiando uma aura de domínio avassalador enquanto olhava para o mundo abaixo dele. Como Tachibana previu, a exibição dramática de Madara efetivamente desviou a atenção dele, mas não de todos, especialmente de Sengoku. No quartel-general da Marinha, o rugido enfurecido de Sengoku quase abalou o prédio. Seu chapéu de fuzileiro naval já havia caído há muito tempo. Quem pode me explicar por que Uchiha Madara apareceu em Sabaody? E por que ele lutou com você? Aokiji, Kizaru e Naruto estavam diante dele. Os 2 primeiros permaneceram inexpressivos, seus pensamentos claramente em outro lugar. Veteranos de inúmeras batalhas, Aokiji e Kizaru reconheceram a fúria de Sengoku como um reflexo da ira dos 5 anciões. Aokiji finalmente quebrou o silêncio, dando a desculpa que eles haviam preparado coletivamente. Este incidente foi uma coincidência. Uchiha Madara chegou à casa de leilões Sabaody para coletar Akumas no Mi. Por puro acaso, ele nos encontrou. Tachibana lhe ofereceu uma Akuma no Mi em troca de nos deter. O resto, você já sabe. Kizaru, sempre indiferente, acrescentou com fingido entusiasmo. Ah, sim. Aquele indivíduo me lembra um jovem barba branca.
Aterrorizante de fato. Enquanto falava, a mente de Kizaru repetiu as palavras de despedida de Tachibana. Não me importo com sua aliança com o dragão do exército revolucionário, mas não revele minha existência. Um dia, você entenderá quem detém a chave para o futuro brilhante deste mundo. Um arrepio percorreu a espinha de Kizaru. Essa informação deveria ser um segredo bem guardado, algo que só Vegapunk conhecia. Como Tachibana descobriu? Kizaru, você está me ouvindo? A voz estrondosa de Sengoku o tirou do transe. Sim. Vou garantir que Tachibana seja levado à justiça, respondeu Kizaru, assentindo rapidamente. Seu idiota. Eu te disse para escrever um relatório para os 5 anciões e depois ir para o Novo Mundo ajudar a Kainu. Sengoku retrucou, esfregando as têmporas em frustração. Em outro lugar no Call Belt, Hancock sentou-se com as mãos trêmulas enquanto lia as notícias. Seu rosto ficou vermelho e suas emoções oscilaram entre admiração e paixão. Tachibana-sama. Ela murmurou, sua voz cheia de desejo e reverência. A notícia da morte dos dragões celestiais, um feito que ela nunca imaginou ser possível, encheu seu coração de gratidão e admiração por Tachibana. Ela pensou no breve encontro deles. Se ela pudesse voltar no tempo, ela teria oferecido tudo, sua lealdade, seus segredos, até mesmo ela mesma, a Tachibana sem hesitar. Tachibana-sama, quando nos encontraremos novamente? Hancock sussurrou melancolicamente. No Novo Mundo, a bordo do Moby Dick, a risada estridente de Barba Branca ecoou pelo convés. Gurararara. Aquele pirralho Tachibana realmente tem coragem. Segurando o jornal, ele admirou a audácia do jovem que ousou desafiar o mundo. Há quanto tempo não víamos um pirata tão ousado? Este mar está ficando interessante de novo, refletiu Barba Branca. Marco, o que você acha? Devo aceitá-lo como meu filho? Os instintos paternais de Barba Branca entraram em ação, colocando Tachibana de olho nele como um possível novo recruta. Marco sorriu com conhecimento de causa. Pai, não seria uma má ideia. Ouvi dizer que Tachibana é um médico habilidoso que curou inúmeras pessoas ao longo da Grand Line. Ele pode até ajudar com a sua condição. Os ferimentos sofridos por Barba Branca ao longo dos anos e sua doença afetaram seu corpo. Mesmo que Tachibana não pudesse curá-lo completamente, sua presença poderia proporcionar algum alívio. Sasuke, que havia retornado recentemente à tripulação, não conseguiu conter sua descrença. Você é muito precipitado em presumir. Nem todo mundo quer ser seu filho. Sasuke conhecia muito bem o temperamento de Tachibana. A ideia de alguém se referir a si mesmo como pai de Tachibana era praticamente um desejo de morte. Sentindo perigo, Sasuke mudou rapidamente de assunto. Por que você me chamou de volta? Vamos enfrentar um dos 4 imperadores? Ace sorriu maliciosamente, passando um braço em volta de Sasuke. Não os 4 imperadores. Estamos mirando num Shichibukai, o Shigaki Kizami. Aquele desgraçado ousou nos provocar tomando a Ilha dos Homens Peixe. É isso mesmo. Vista acrescentou, brandindo sua espada. Se não derrotarmos Kizami e recuperarmos a Ilha dos Homens Peixe, o que os outros 4 imperadores pensarão de nós? Não. Sasuke gritou, sua voz cortando a sala. Vendo que todos estavam focados nele, ele explicou. Você não entende a situação. O Shigaki Kizami não é alguém que você possa tratar levianamente. Capítulo 357. O sorriso no rosto de Barba Branca desapareceu enquanto sua expressão ficou séria. Sasuke, pelas suas palavras, parece que você conhece o Shigaki Kizami. Sasuke assentiu lentamente com uma expressão amarga. Nós nos conhecemos, mas nossa relação está longe de ser amigável. Ele desprezava qualquer coisa ligada ao Uchiha Itachi, e Kizami não era exceção. Apesar disso, os antigos companheiros de Kizami pareciam tê-lo em alta conta. Isso só fez Sasuke achá-lo mais irritante. Não estou tentando impedi-lo de se vingar por causa de qualquer conexão pessoal com ele, acrescentou Sasuke. É a força que está por trás de Kizami que você deve temer. Sasuke, não seja tão tímido. Nós somos os piratas do Barba Branca. Neste mundo, nada pode assustar o Pops, declarou Ace, acenando com a mão em sinal de desdém. Não importa quem seja, eles não são páreo para os piratas do Barba Branca. Hahaha. Isso mesmo. Com o Pops por perto, quem se importa com os fuzileiros navais? Enquanto os piratas explodiam em outra onda de aplausos, a expressão de Sasuke ficou ainda mais sombria. Idiotas. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Barba Branca voltou seu olhar penetrante para Sasuke. Sasuke, você parece saber bastante. Importa-se de me esclarecer sobre essa força de que você está falando? Sasuke desviou o olhar de Barba Branca. Não sei muito, mas posso dizer uma coisa. O Shigaki Kizami não é alguém que deva ser subestimado. Meu conselho? Ajam como se nada tivesse acontecido na Ilha dos Homens Peixe. Se não agirem, todos vão se arrepender no final. Barba Branca estudou Sasuke em silêncio por um longo momento antes de rir com vontade. Gurarara. Interessante. Realmente interessante. Então, ainda existem pessoas neste mundo capazes de te assustar. Naquele momento, você não se conteve em me desrespeitar, não é? Mas agora tem alguém assim? Sasuke estreitou os olhos em desprezo. Comparado à força de Tachibana, até você, Barba Branca, é muito fraco. Pessoal, zarpem. Vamos para a Ilha dos Homens Peixe para ver onde aquele tubarão do Kizami terá coragem de reivindicar meu território. A voz estrondosa de Barba Branca ecoou pelo convés. Os timoneiros do Moby Dick entraram em ação, dirigindo o navio conforme ordenado. Ei, você não me ouviu?
Quer arrastar os piratas do Barba Branca para a ruína? Sasuke gritou incrédulo, incapaz de compreender a teimosia de Barba Branca apesar de seus avisos. Gurarara, Sasuke garoto, não me importa quem está apoiando Kizami, mas ele ultrapassou meus limites. Jinbei é um membro dos piratas do Barba Branca, e a Ilha dos Homens Peixe é nosso território. Pops. Lágrimas brotaram nos olhos de Jinbei. Fique tranquilo, Jinbei, nós vamos lidar com isso. Barba Branca se virou para sua tripulação com uma expressão determinada. Desta vez, mostrarei ao mundo inteiro que ninguém toca no que pertence ao Barba Branca. Uma aclamação estrondosa irrompeu no Moby Dick, enquanto os piratas olhavam para o capitão com admiração. Você está bem. Faça o que quiser, Sasuke suspirou, sabendo que uma vez que Barba Branca tomasse uma decisão, nenhuma quantidade de persuasão a mudaria. Por enquanto, ele só podia seguir em frente e lidar com o que viria a seguir. Barba Branca, no entanto, notou silenciosamente o comportamento sombrio de Sasuke. Sua preocupação com o Shigaki Kizami aumentou. Para um homem como Barba Branca, com décadas de experiência, as mudanças recentes no mundo não passaram despercebidas. Sasuke, Madara e Naruto, o aparecimento de indivíduos tão formidáveis nesta era não foi mera coincidência. Barba Branca não tinha dúvidas de que a abordagem inicial de Sasuke era por causa de seus próprios interesses, mas ele não se importou. Ele sentiu o anseio de Sasuke por camaradagem e laços. Isso foi o suficiente para Barba Branca acreditar que um dia, Sasuke abraçaria completamente seu lugar entre os piratas do Barba Branca. Enquanto isso, os 5 anciões do governo mundial estavam igualmente inquietos. Os mares mergulharam no caos, quase rivalizando com a turbulência após a execução de Roger. A morte dos dragões celestiais apenas alimentou o fogo, acendendo fervor pelos mares. Durante séculos, o governo mundial manteve a ilusão da linhagem divina dos dragões celestiais, mas as ações de Tachibana a destruíram. Os 5 anciões estavam fervendo de raiva, até mesmo pensando em substituir Sengoku. Entretanto, na falta de um sucessor adequado, eles não tiveram escolha a não ser atacar os fuzileiros navais. Mas eles não permitiram que Tachibana, o culpado, andasse livre. 2 bilhões. A última recompensa de Tachibana chegou a impressionantes 2 bilhões de belis, um número divulgado diretamente pelo governo mundial, não pelos fuzileiros navais. Ele veio com uma promessa atraente. Qualquer um, pirata ou não, que eliminasse Tachibana poderia reivindicar a recompensa e se tivesse sua própria recompensa, ela seria apagada. Além disso, Tachibana recebeu um novo epíteto: assassino de Deus. As maquinações do governo mundial não pararam por aí. Os agentes de elite do CP-0, o escudo dos dragões celestiais, foram enviados para caçá-lo. Tobirama, como estão os preparativos contra o matador de deuses? O ancião loiro se dirigiu a Senju Tobirama, que estava supervisionando os movimentos do CP-0. Anciãos, posicionei 2 equipes de agentes do CP-0 para emboscar perto dos pontos de entrada do Novo Mundo, uma na rota marítima e outra em Punk Hazard. Relatou Tobirama calmamente com um sorriso malicioso nos lábios. Ele secretamente saboreou a oportunidade de se livrar de obstáculos persistentes, contando com Tachibana para fazer o trabalho sujo. Em questões de intriga política, Tobirama era um mestre estrategista. Excelente, elogiou o ancião loiro, assentindo. Desta vez, o Uchiha Madara não estará lá para atrapalhar nossos planos. A conversa mudou. E quanto às investigações sobre o Uchiha Madara e o Uchiha Sasuke? Esses indivíduos não surgiram do nada. Tobirama, tendo preparado uma resposta, respondeu suavemente. Descobrimos fragmentos de informação. A chamada Nação Ninja permanece indefinida, mas identificamos o clã Uchiha, que afirma descender de uma divindade, sendo seu ancestral uma figura lendária chamada Otsutsuki Kaguya. Um deus? Os 5 anciões zombaram, segurando o punho da espada. Neste mundo, apenas os dragões celestiais detêm esse título. Os demais não passam de delírios de grandeza. Capítulo 358. Ao ouvir aquela declaração arrogante, os 5 anciãos ficaram visivelmente descontentes. Continue a busca, começando pelo sobrenome Otsutsuki. Você tem acesso gratuito à biblioteca do governo mundial. O ancião bigodudo falou com indiferença. Tobirama, você deve saber o que dizer e o que ignorar no futuro. Entendo, respondeu Senju Tobirama calmamente. O significado era claro. Ele deveria dizer coisas tão ridículas de agora em diante. Após relatar os outros assuntos, Tobirama finalmente deixou a câmara. Quando ele se virou, um sorriso de desprezo surgiu brevemente em seus lábios. Do lado de fora da sala, enquanto Tobirama caminhava a uma certa distância, vários agentes mascarados do CP-0 estavam em formação perto dele, exalando uma aura fria e intimidadora. Você já lidou com isso? Perguntou um deles. Não há perigo imediato de exposição, mas será necessário inventar alguma história para encobrir nossos rastros. Caso contrário, isso vai piorar mais cedo ou mais tarde, respondeu Tobirama secamente. Esse Tachibana, ele realmente sabe como causar problemas, Tobirama murmurou um palavrão baixinho. Ele pode ouvir tudo o que você diz, então tenha cuidado, alertou um dos agentes com diversão evidente em seu tom. Apesar do humor do agente, sua estrutura enorme e a aura que emanava dele eram enervantes. Este não era outro senão o terceiro Raikage, ressuscitado pela reencarnação do mundo impuro? Graças ao domínio único de Tachibana sobre esse jutsu, ele podia monitorar todos os seus guerreiros reanimados a qualquer momento. No entanto, ele raramente exercia essa habilidade. Se ele ouve, zombou Tobirama.
Mesmo que ele estivesse aqui, eu o amaldiçoaria na cara dele. Afinal, sou mais velho que ele. Por que não aproveitar sua segunda vida em vez de se preocupar com essas pragas celestiais? Acrescentou Tobirama, com um tom de voz cheio de irritação. Como um ninja firme que priorizava missões acima de tudo, Tobirama nutria pouca simpatia por aqueles que atrapalhavam seus objetivos. Nem mesmo os dragões celestiais seriam poupados de seu desdém quando sua tarefa estivesse concluída. O nome Senju tem peso, comentou o terceiro Kazekage, ignorando suas observações. Mas qual é o seu plano agora? O que mais? Limpar essa bagunça, é claro. Tobirama disparou. Water 7. Califa estava nervoso há dias. Ela não era cega nem surda. Ela tinha visto as notícias recentes dominando o mundo. A peça mais significativa? O pôster de recompensas atualizado do Tachibana. Califa se lembrava vividamente do uso que Tachibana fez dos códigos secretos de alto nível da organização CP quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Na época, ela ingenuamente presumiu que ele era um agente sênior do CP, liderando a criança do diabo, Nico Robin, em uma missão secreta. Agora, estava claro o quanto ela estava errada. Quem mata seu superior durante uma missão? Quanto mais Califa pensava sobre suas interações com Tachibana e sua confiança equivocada nele, mais inquieta ela ficava. Se seu superior, Spandam, descobrisse seu fracasso, ela enfrentaria uma punição severa, talvez até mesmo a execução. Sua maior preocupação, no entanto, era esta. Como Tachibana sabia os códigos secretos da organização CP em primeiro lugar? Após dias de hesitação, Califa decidiu consultar os outros antes de tomar qualquer decisão precipitada. No bar, em um bar discreto, Rob Luxi e os outros agentes da CP9 já estavam reunidos quando Califa chegou. Qual é a emergência? Sua saída abrupta só vai aumentar as suspeitas de Iceberg, disse Luxi friamente. Desculpe, Luxi, gaguejou Califa antes de explicar tudo. A expressão de Luxi escureceu ao ouvir que Tachibana conhecia seus códigos secretos. Ele conhece os códigos da organização CP? Luxi perguntou bruscamente. Sim, e ele também estava totalmente ciente da minha missão, confirmou Califa. Vá embora. Agora, ordenou Luxi. O quê? Califa e os outros ficaram atordoados com a ordem repentina. Precisamos evacuar a ilha imediatamente. O tom de Luxi era grave. Ele não precisou pensar duas vezes para entender as implicações. O passado de Tachibana era muito perigoso, e não havia dúvidas de que havia um informante de alto escalão dentro da organização CP o auxiliando. Ficar significaria apenas morte certa. Sem hesitar, Kaku, Blueno e os outros começaram a se preparar para partir. A chegada de Senju Tobirama. Estrondo. A porta do bar explodiu para dentro, revelando Senju Tobirama ladeado pelo terceiro Raikage e pelo terceiro Kazekage. Nossa, você descobriu tão rápido, murmurou Tobirama. Infelizmente não posso deixar você ir embora. Luxi cerrou os punhos, sabendo que era tarde demais para escapar. Blueno, abra uma porta. Eu vou segurá-los. Luxi ordenou, transformando-se em sua forma híbrida de leopardo. Mas o terceiro Raikage foi mais rápido. Num relâmpago, ele apareceu na frente de Blueno. Raio lateral de dor, a mão do Raikage cortou o ar mirando em Blueno. Corpo de ferro. Blueno gritou, usando sua técnica defensiva mais forte. Corte. O ataque do Raikage ignorou facilmente as defesas de Blueno, deixando-o inconsciente em um instante. Enquanto isso, o terceiro Kazekage liberou uma torrente de areia de ferro, enchendo a sala e criando pontas afiadas que prenderam Luxi e os outros. A batalha foi rápida e decisiva. Nem mesmo os agentes de elite da CP9, incluindo o prodígio Rob Luxi, foram páreo para sombras ressuscitadas. Em poucos minutos Luxi e sua equipe foram subjugados, algemados com pedras do mar e gravemente feridos. Tobirama agachou-se ao lado do machucado Luxi, com um sorriso malicioso no rosto. Você é um ótimo candidato para Ambu. Seria uma pena deixá-lo morrer por algo tão trivial, refletiu Tobirama. O que você diz? Interessado em trabalhar para mim? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.